Saudações, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cantinho Botafoguense, o canal do torcedor para o torcedor. Sejam todos muito bem-vindos. Meus nobres, me respondam, cara. Enfim, abemos um novo camisa 9? Ou, no mínimo, uma outra opção para o comando de ataque? O que vocês acham? Opinem aí, mas antes, claro, não vou deixar de pedir aquela ajuda sempre para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Se possível, quiser colaborar com o Cantinho Botafoguense, inscreva-se no canal. O joinha que é muito importante e faz com que nós cheguemos a mais e mais botafoguenses. É muito legal e importante dar o joinha. E claro, se você tiver interesse em fazer parte do clube de membros aqui do Cantinho Botafoguense, aqui abaixo tem as condições, os benefícios, vocês podem verificar. E vamos direto ao assunto. Meus amigos, todo mundo sabia que em algum momento, claro, o Igor Jesus seria negociado, sairia, por mais que ele não quisesse, né, ele demonstrasse o interesse em permanecer, o Glorioso se viu obrigado, entre aspas, a vendê-lo, negociá-lo com o Nottingham. Eu creio que tem muito também da relação do Textor com o Marinakis envolvido, interesses futuros e tudo mais. Mas o fato é que o Igor, um jogador campeão de tudo no passado, uma referência técnica no Botafogo, um jogador que chegou a ser convocado para a seleção brasileira e que em 2025 continuou repetindo as excelentes, né, participações de 24, ele chamaria a atenção, assim aconteceu e saiu. E o Botafogo, ciente de que seria impossível segurá-lo por muito tempo, se movimentou de pronto, né, trazendo aí para o comando de ataque o Arthur Cabral, centroavante com características completamente distintas, né, inclusive já falamos sobre isso em um vídeo anterior, logo que o Cabral foi anunciado, e por um valor que eu sinceramente acho bastante alto para o nível do futebol do Arthur Cabral. Foram aí valores na casa dos 90 a 95 milhões de reais, incluindo aí metas e bonificações, pelo que dizem. Valor altíssimo para um jogador de presença diária, um fazedor de gols, porém sem muita intimidade com a pelota quando sai da grande área, um jogador de movimentação bastante limitada, é um cara de mais força, né? Mas que inegavelmente tem até um bom poder de conclusão. Só que para isso, meus nobres, ele precisa de assistentes, de assessores, né? Principalmente jogadores que cheguem até a linha de fundo, né? Que levantem bola na área até para aproveitar a sua estatura, a sua presença corporal. E por hora, até o presente momento, o Botafogo não tem esse tipo de jogador, né? É daquele assunto que a gente volta e sempre acaba repetindo, questão do planejamento, que parece não soube identificar as principais carências e necessidades do elenco e foi montando o time dia após dia sem uma análise muito criteriosa. Fato é que poucas partidas, né, após a sua estreia, o Arthur Cabral ele vem mantendo o que dele se esperava, pelo menos quem já o conhecia, né? Fez alguns gols, outras partidas bastante limitadas, né? A parte técnica realmente não dá para esperar muito dele. E, bicho, quis o destino, né? Entenda, planejamento da diretoria, ele é o único camisa 9 do atual elenco. Afinal de contas, a opção reserva é o Mastriani, que, bom, eu não vou nem comentar a respeito. E diante dessas carências, né, principalmente dessa carência no comando de ataque, da necessidade de ter um outro camisa 9, porra, que pelo menos substitua com mais, deixa eu pensar uma palavra, com mais certeza, né, mais convicção, que deixa o torcedor mais tranquilo e confiante, a diretoria, sem muito saber o que está fazendo, apertada financeiramente, até por conta dos problemas que estão envolvidos aí, essa questão da Eagle, SAF e tudo mais, a diretoria está meio perdida e resolveu, mais uma vez, o que tem sido de praxe, praticamente na temporada inteira, salvo, né, raríssimas exceções, apostar mais uma vez. E, meu irmão, apostou agora alto demais, confiando bastante no taco do setor de scout, imagino,
Afinal de contas, foram buscar mais um jogador que absolutamente ninguém conhece, absolutamente ninguém jamais viu. Tô falando que vai dar errado? Obviamente que não. Pelo contrário, vamos torcer para que seja uma agradável surpresa, como foi, inclusive, o próprio Igor Jesus. Mas, pela necessidade do momento e pelos números, uma análise fria de números, o que vocês sabem, eu não sou muito partidário, não gosto muito disso, mas é inegável que a gente faça algumas dessas consultas quando nós não conhecemos o atleta. Convenhamos, essa análise não é das mais animadoras. O Botafogo, enfim, trouxe uma outra opção para a camisa 9 e, pelo visto, ele realmente vestirá a camisa número 9. A princípio, para ser uma sombra do Arthur Cabral. E, meus amigos, se ele não for uma exceção à regra, algo me diz que será mais uma sombra, sombra, sombra e jamais sairei disso. Tomara, tomara mesmo que seja uma agradabilíssima surpresa. Estamos falando aí de Cris Ramos, um espanhol norte-americano, né, tem a dupla cidadania, espanhol de 28 anos, nascido em Cádiz, lá no país ibérico, né, 1,90 m, jogador destro, centroavante, pelo que eu li, ou seja, um camisa 9. Ele vem para o Botafogo, em tese, a custo zero, né, com empréstimo até o final de junho e com uma opção de compra caso o Glorioso se contente com o que ele irá apresentar nesses próximos 10 meses. Um jogador, cara, de 28 anos, com uma carreira basicamente em divisões inferiores, né, da Espanha. Valladolid, Sevilla B, né, e muita gente ficou encantada quando viu no currículo dele lá uma passagem pelo Sevilla. Sevilla B, tá bom? E fica registrado. Badajoz, Lugo e, dizem, ele é ídolo em sua cidade natal, o Cádiz. E aí, cara, olhando rapidamente o currículo futebolístico do rapaz, a gente vê aí que no Valladolid ele teve apenas 7 partidas oficiais, marcando 0 gols. No Badajoz, ele disputou 19 partidas, marcando 4 gols. Depois, pelo Sevilla B, foram 30 jogos, 6 gols e 4 assistências. Passando também pelo Cádiz, né, o clube da sua cidade, 92 jogos, 16 gols e 3 assistências. E onde ele teve uma carreira mais longeva, no Lugo, com 102 partidas disputadas, 17 gols e 7 assistências. Uma média aí de 0,18 gols por partida, ou seja, algo na casa de um gol marcado a cada 5,6 partidas disputadas, lembrando e repetindo, em divisões inferiores do futebol espanhol. São 263 partidas oficiais na carreira de jogador com 28 anos e 47 tentos anotados, cara. Bom, inegavelmente não anima, né? E tem mais, cara. Um centroavante que, nesses 263 jogos disputados, ele marcou 2 gols em uma mesma partida em apenas 6 oportunidades. Ou seja, nunca marcou um hat-trick, por exemplo, e somente em 6 partidas que ele conseguiu marcar mais de um gol no mesmo adversário, né, durante os 90 minutos, diria assim. Não conheço, vocês sabem, eu não sou muito partidário de acompanhar ou de procurar lances, por exemplo, no YouTube, porque são lances editados, logo o craque se torna mais craque e o bagre vira craque. Então eu prefiro realmente não ver. O que eu andei lendo, inclusive da própria torcida do caso, eu dei uma fuçada em alguns fóruns e tudo mais, é que pela estatura dele, 1,90 m, né, ele é um jogador razoavelmente bom, na verdade o seu forte é jogada aérea, e muitos dos seus gols são de cabeça, né, e para isso certamente ele contou com bons cruzadores, é um ponto de atenção no Botafogo, só que todo mundo fala que é um rapaz tecnicamente bastante limitado
e com certas dificuldades de conclusão. Ou seja, meus amigos, a não ser que no desempenho, nos treinos diários no Botafogo, lá a equipe técnica do Ancelotti resolva tirar, né, novos coelhos da cartola do digníssimo Chris Ramos, é muito pouco provável a gente acreditar que ele vem realmente para assumir a titularidade do comando de ataque botafoguense. E desculpa, né, por essas credenciais, nós temos a mesma carência, por exemplo, na ponta direita, e também não anima muito numa eventual, até mesmo eventual improviso. É mais uma aposta, é mais um tiro no escuro, e eu repito, sempre falo sobre isso. Apostas são sempre bem-vindas e válidas, principalmente quando vem a custo baixo. Se der certo, maravilha. Se der errado, custou pouco. Até aí, nenhuma objeção. O meu questionamento acontece quando um clube, e eu falo do nosso Botafogo, que meados de agosto não tem um elenco formado e tem pelo menos 2 a 3 grandes carências no time titular que almeja conquistar os títulos que ainda estão em disputa. Para esses casos, meus amigos, mil perdões para quem pensa o contrário, mas não dá para ficar apostando. Precisa ou precisaria, já que o tempo está passando, a janela já vai fechar, de jogador que chegasse ou que chegue para assumir titularidade e não mais sair até dezembro, no mínimo. Será esse o Chris Ramos? Será esse, enfim, um tiro no escuro que vai acertar diretamente no alvo? Ou será apenas mais uma bala perdida, desperdiçada entre milhões de tiros para lá e para cá no escuro que não atingem o alvo certo? O que vocês acham? Comentem aí e me ajudem a tentar ver com mais otimismo mais essa aposta do Botafogo na sequência da temporada, que eu realmente acredito que nós vamos com o Arthur Cabral até ele não aguentar mais. Mesmo que não esteja satisfazendo as nossas expectativas, né, na altura. Fica aí o adendo, quero ver o que vocês pensam a respeito. E claro, meus amigos, aqui no Cantinho Botafoguense, mesmo quando vídeos são gravados, também tem a parte da música. Então vamos aproveitar? Se liga aí. Bom, hoje a minha dica musical não é nenhuma surpresa, eu tenho certeza absoluta que 99,9% de quem gosta de rock conhece, claro. Então, ó, minha dica musical hoje está aqui, ó, The Sex Pistols, esse álbum aí que é uma coletânea, né, The Great Rock and Roll Swindle. E por que eu escolhi esse disco, meus amigos? Primeiro porque ele é um clássico dos clássicos, né, da banda londrina, mas eu coloquei aqui no descritivo deste vídeo a música que faço a analogia com o nosso vídeo. É um cover do The Who, banda também emblemática do rock mundial. A música conhecidíssima chamada Substitute. Por que escolhi? Óbvio, razões óbvias. Realmente eu não creio que o digníssimo Chris Ramos venha para ser titular do Botafogo. Será apenas mais um substituto, apenas mais uma opção no banco de reservas. E olhe lá. Eu espero muito queimar a língua. Portanto, meus amigos, não é muita surpresa, mas tem muita gente que não escutava esse disco há muito tempo. Ó, no descritivo desse vídeo, assim que você der o joinha, se inscrever no canal, você pode clicar e abrir esse hino do rock, do punk rock mundial aí para você escutar novamente The Sex Pistols, The Great Rock and Roll Swindle. Valeu? E no mais, meus caros, despeço-me voltando a qualquer momento, mas quero saber realmente o que você pensa dessa nova aposta botafoguense. Chris Ramos, o espanhol, vai dar certo ou não vai? Aguardo. Valeu, até a próxima. Saudações sempre alvinegras. Fui.